Seja bem-vindo ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Hoje chegamos a um dos capítulos mais lindos do Apocalipse e vamos estudar o capítulo 21. E o tema que vamos estudar nesse capítulo, a Nova Jerusalém. Por que Nova Jerusalém? Porque houve uma Jerusalém no tempo antigo, existe agora a cidade de Jerusalém, mas a Bíblia fala de uma nova Jerusalém que Deus vai implantar, que Deus vai levar os salvos para morar nela. E a Bíblia nos dá detalhes a respeito dessa cidade. Por isso, eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e juntos com esse grupo aqui, aprendemos um pouquinho mais sobre esse tema. Tínhamos uma pergunta do Dr. Eduardo a respeito desta cura. Veja, nessa cidade vai estar a árvore da vida. Ela produz frutos todo mês. Quem come desse fruto perpetua a vida eterna. Mas o Apocalipse diz que as folhas são para a cura dos povos. Alguém vai ficar doente? Não. A ideia aqui é parecida com a ideia da muralha, que simboliza segurança. As folhas simbolizam saúde. E a ideia é, enquanto esta árvore tiver folhas, eterna será a saúde dos salvos. Como as folhas jamais cairão nessa cidade, eterna será a saúde dos salvos. As folhas são para a cura. Enquanto houver folhas, não haverá doenças. Como as folhas jamais cairão, jamais teremos doenças. Esse é o sentido. Que detalhes mais nós podemos tirar? Aqui eu encontrei uma foto daquilo que pode ilustrar, claro que muito pobremente, paupérrimo a ilustração, mas o Apocalipse diz que a árvore da vida, ela nasce nas duas margens do rio, de um lado e outro. Então a árvore da vida possui dois troncos, que nascem nas duas margens e se encontram num tronco só. Algo parecido como eu vi nessa foto. Não é de fato algo extraordinário? Conhecer essa árvore e comer do seu fruto será um privilégio que será dado a todos os salvos. E eu fico pensando, quão logo desejamos nós participar disso. E o versículo 5, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e eles reinarão por quanto tempo? Pelos séculos dos séculos. Interessante. Nós vamos reinar por toda a eternidade. Então, a vida que cada ser humano tem nessa terra é um vestibular, é uma prova. E aqueles que forem aprovados nesse vestibular terão a recompensa da vida eterna. Então, veja, não é racional, não é inteligente você trocar a eternidade que Deus promete-nos em Sua palavra por alguns anos de prazer no pecado nesse planeta. Agora, o que a Bíblia nos aconselha? Dedicar a vida que nós temos a Cristo para daqui a pouco receber a eternidade. Porque quem se entrega a Cristo, a sua vida fica escondida com Cristo e nós viveremos eternamente. Cacai? Pastor, com relação ao batismo que o senhor citou há pouco, quando eu, por exemplo, eu fui batizado na minha igreja e a gente vê muitas pessoas que depois vão para outras igrejas e se batizam novamente. O que diz a Bíblia com relação à quantidade de batismo? Quer dizer, pode-se
nós podemos ser batizados mais de uma vez? Muito boa a sua pergunta. Primeiro texto que eu queria ler para responder a sua pergunta, João 3,5. Nós temos aqui uma conversa de Jesus com Nicodemos. Lembra daquele homem que foi procurá-lo à noite? E na conversa com Nicodemos, Jesus disse assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar aonde? No reino de Deus. O que é nascer da água? Batismo. O que é nascer do Espírito? Conversão. Renovação espiritual. Então, quem não se converte e não é batizado, segundo Cristo, não pode entrar no reino dos céus. Com esse texto fica muito claro que o batismo, que é uma prática do Novo Testamento em diante, começar por João Batista, é um requisito para a salvação. E eu tenho um outro texto que eu devo ter separado aqui, onde Cristo diz assim, não está aqui, mas eu vou mencioná-lo. Marcos 16:16. Abra a sua Bíblia aí e leia comigo esse texto. Marcos 16:16. Palavras do próprio Jesus Cristo. O que Jesus diz em Marcos 16:16? Quem crer, eu estou na página 677. Página 677. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado, será o quê? Salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Você percebe que na fala do próprio Cristo, mais uma vez, ele reforça a condição, a necessidade. Quem crer e for batizado, será salvo. Agora, o que é batismo, Cacai? À luz da Bíblia. A palavra batismo, da língua portuguesa, ela deriva da língua grega, baptizo. E a palavra grega baptizo significa três coisas essencialmente: mergulhar, afundar, imergir. O que é batizar? É mergulhar, afundar, imergir alguém na água. Cristo, que é o nosso exemplo em tudo, quando ele quis ser batizado, ele foi lá para o Rio Jordão e ele permitiu que João Batista o mergulhasse nas águas. E a Bíblia diz em João capítulo 3 que João Batista batizava em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. Então a pessoa tinha que ser mergulhada. Eu, com 2 meses de idade, também fui levado para uma igreja e fui batizado. De que forma? Por aspersão. Hoje, as igrejas cristãs praticam batismo de 3 formas diferentes. Tem igreja que pratica a aspersão, quando a água é respingada no batizando. Tem igrejas que batizam por infusão ou efusão, que é a mesma coisa, quando a água é derramada na cabeça do batizando. E tem igrejas cristãs que batizam por imersão, quando a pessoa completa é imergida dentro da água. Das 3 formas de se batizar, qual é a única bíblica? Imersão. Porque etimologicamente é isso que significa batismo. E você encontra vários exemplos de pessoas sendo mergulhadas nas águas para serem batizadas, e você não encontra nenhum exemplo de gente sendo batizada por aspersão ou por infusão. Carolina? Pastor, voltando de novo naquele ladrão que se converteu, ele não teve tempo de ser batizado, mas ele foi salvo. Certo. Como fica a questão do batismo para quem não dá tempo de se batizar? Ele se converteu quando já estava pregado numa cruz. Não teve a oportunidade de se batizar. Com isso nós entendemos de que quando a pessoa aceita Cristo e se decide por Ele, se ela não tiver a oportunidade, como o caso dele, Deus vai salvá-la. Deus é tão sábio que lá em Marcos 16:16, o texto que nós lemos, Jesus diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado.
Mas ele não disse não crer e não ser batizado. Porque ao não dizer isto, ele abriu uma porta para o ladrão. E para aqueles que tomam a sua decisão e não têm tempo de serem batizados. Agora, é muito diferente a situação do ladrão daquele que tem o tempo, não se batiza e morre. Para esse, o batismo é um requisito para a salvação dele. Agora chega um desconhecido, eu quero me batizar, eu não sei qual é o grau de conhecimento que ele tem. Então, as pessoas que eram batizadas na Bíblia, elas passavam por um tipo de doutrinamento. Elas tinham conhecimento da palavra de Deus. E respondendo a sua pergunta agora, Cacai. Lembra a sua pergunta? Sim. Quantas vezes alguém pode ser batizado? O apóstolo Paulo se encontrou em Atos 19 com discípulos de João Batista. João Batista havia batizado eles por imersão no Rio Jordão. Aí Paulo pegou e perguntou para eles, vocês foram batizados? Eles disseram, sim, João nos batizou. E vocês receberam o Espírito Santo? Eles disseram, o Espírito? Nós nem conhecemos que é Espírito. E por que eles não conheciam? Porque quando João Batista pregava e batizava, o Espírito Santo não havia sido dado ainda. O Pentecostes não havia acontecido. E foi depois do batismo de João que aconteceu o Pentecostes e o Espírito foi dado. Aí Paulo introduziu eles na doutrina do Espírito Santo. E quando eles aprenderam essa nova doutrina, o que diz Atos 19, 1 a 5? Paulo tornou a batizá-los. Então você tem Atos 19, 1 a 5, um exemplo de rebatismo. Alguém que foi batizado nas águas e tornou a ser batizado. Por quê? Porque uma nova doutrina chegou para ele. Então isso se aplica em alguns casos para nós. Pastor, eu fui batizado nas águas, como a Bíblia pede. Mas quem sabe você não conhecia alguma doutrina que agora você está conhecendo. Então você pode ser rebatizado à luz da Bíblia. Pastor, eu fui batizado por aspersão, por infusão. Por mais sincero que você seja, ou que tenha sido tua mãe ou teu pai, isso não é batismo. À luz da Bíblia não é. E certamente eu estou falando para alguém em casa que, pastor, eu fui batizado assim, a vida inteira eu criei assim. Amigo, eu estou aqui como um representante de Jesus para ensinar a Bíblia. Se eu ensinar para você outra coisa, eu ponho em risco a minha salvação. Eu não posso ensinar para você o que não está na Bíblia. A minha função como pastor é ensinar a Bíblia. E a Bíblia não reconhece outra forma de ser batizado a não ser por imersão. Se você até hoje não conhecia esse tema, você não era responsável por isso. E as pessoas que morreram sem conhecer, Deus não vai cobrar delas. Mas a partir de agora, você é responsável. Sabe por quê? Porque você está vendo na Bíblia que só existe um batismo. E é pensando em você e pensando nos amigos que aqui estão, com todo o carinho que vocês merecem, que eu vou repetir, doutor Eduardo. A Bíblia não diz que Paulo foi batizado por imersão. Como vai dizer em outros momentos, aqui em Atos 19 mesmo, só diz que Paulo batizou os discípulos, mas não disse também que foi por imersão. Agora, se eu tenho na Bíblia vários exemplos de que o batismo acontecia por imersão, eu, por indução, sou levado a crer de que eles também o foram. Porque se eles foram batizados de outra forma, eles saíram daquilo que o Evangelho ensina. E eu teria que ter pelo menos um texto da Bíblia para dizer assim, houve alguém que foi batizado por aspersão. Houve alguém que foi batizado por infusão. Houve alguém que foi batizado quando recém-nascido. Eu preciso de um texto. Sabe o que acontece? Você não tem esse texto. E eu quero repetir aqui o que eu já disse em outros momentos. Você quer seguir a Jesus? O que ele mesmo disse? Negue-se a si mesmo. Você tem que negar a si mesmo. Pastor, eu criei assim a vida inteira. Você tem que negar a si mesmo. Pastor, eu posso estar errado 40 anos, 50 anos.
você tem que negar-se a si mesmo. Por que a minha igreja ensina assim? Eu não tenho todas as respostas. Mas eu sei de uma coisa. Ensina porque a tradição ensina. Porque minha mãe me levou com 2 meses para ser batizado. Porque a mãe dela levou ela. Por que as igrejas batizam por aspersão? Porque alguém ensinou. Porque uma tradição foi desenvolvida. Agora, amigos, no final do Apocalipse, capítulo 22, aqui tem uma severa repreensão para os professores de Bíblia. E todas as vezes que eu leio o Apocalipse 22, e eu queria ler esse texto com vocês, eu tremo. Eu tremo. Sabe o que diz Apocalipse capítulo 22, versículo 18? O próprio Cristo diz assim, aqui é Jesus que está falando, Cristo, a todo aquele que ouve as minhas palavras, ou ouve as palavras da profecia desse livro, eu testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Verso 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Como pastor, eu tremo diante desse texto. Sabe o que ele está dizendo? Se eu, como pastor, ensinar além do que está aqui, eu vou receber as pragas. Se eu ensinar a quem, eu não entro na cidade. Como pastor, eu só posso ensinar o que está aqui. E como eu queria poder chegar aqui e dizer para você assim, não, do jeito que você foi batizado, Deus é amor, Deus é bom pai, Ele aceita, não se preocupa. Ah, você não quer guardar esse mandamento, está com dificuldade? Deus vai te perdoar, Ele é bom pai, não se preocupa com isso. Ah, você não consegue guardar o sábado por causa do emprego? Não se preocupa, Deus vai passar a mão por cima disso. Mas por causa disso aqui, eu não posso. Então eu estou aqui para dizer para você o seguinte, você quer entrar no céu? Quer entrar nessa cidade? Você tem que ser batizado nas águas. Se você não for, você não entra. Mas pastor, não entra. Pastor, e esse mandamento que eu tenho, eu não posso, não entra. Mas pastor, eu quero continuar fazendo isso, não entra. Mas a minha família vai ser contra, não entra. E eu disse para vocês outro dia que cada um aqui talvez tenha que pagar um preço diferente. Uns pagarão um preço maior, outros menor, por uma decisão, ao lado da verdade. Mas eu estava um sábado desses, participando de um batismo de dezenas de pessoas. Eu estava coordenando o batismo e tinha uma lista na minha mão. E eu chamava nome por nome. Eu chamei uma garota de 14 anos. E quando ela chegou perto do tanque batismal, ela chorava muito. E eu disse, por que você está chorando? Você não vai batizar agora? Ela disse, eu vou, pastor. Mas o senhor está vendo esse tanque aí? Eu disse, sim. Pois depois que eu entrar nesse tanque e me batizar, eu não tenho mais casa para morar. Porque meu pai disse assim, se você se batizar nessa igreja, você não volta mais para casa. E essa garota de 14 anos, com uma coragem que só o céu pode dar, ela entrou e foi batizada. Ela me contou depois que ela chegou em casa com as roupas molhadas, dentro de uma sacola, e bateu na porta. O pai abriu e perguntou assim, batizou? Batizou-se? Sim. Você não é mais minha filha. E nessa casa você não entra. E ele fechou a porta. 14 anos. Ela foi acolhida por uma família da igreja e foi morar de favores, porque os pais expulsaram de casa.
Qual é o preço que você vai ter que pagar por uma decisão ao lado da verdade, ao lado de Cristo? Qual é o preço? Eu não sei. Você sabe. Alguns pagarão um preço menor, outros pagarão um preço maior. Mas como professor de Bíblia que sou, eu não posso te ensinar outra coisa. Porque se eu ensinasse, eu colocaria em risco a minha salvação. Você quer ir para o céu? Você tem que crer em Jesus como teu Salvador. E você tem que ser batizado. Após receber o conhecimento da palavra, após crer, se arrepender e você pedir o batismo. Porque só pode ser batizado alguém que pede o batismo, alguém que deseja, porque o batismo é um símbolo da nossa entrega. E eu vou dar a você agora em casa uma oportunidade. Nós vamos ter uma música. E enquanto ouvirmos essa música, aí em casa, onde você está, me ouvindo agora, se você quiser tomar a decisão por Cristo e pelo batismo por imersão, como a Bíblia ensina, enquanto ela cantar, eu vou convidar você a ficar de pé, porque eu quero orar por você, para que esse batismo chegue na sua vida. E vou também fazer um convite para todos vocês que estão aqui. Enquanto tivermos essa música agora, se você quiser tomar a decisão por Cristo e pelo batismo, eu vou convidar você a ficar de pé. Pastor, eu já fui batizado por imersão, mas eu não conhecia tudo que eu estou aprendendo aqui e eu tenho que praticar muita coisa que não conhecia. Você pode passar por um outro batismo, porque eu tenho base bíblica para isso em Atos 19, 1-5. Pastor, eu nunca fui batizado por imersão, então você precisa ser batizado, porque à luz da Bíblia você nem batizado está. Por mais sincero que você seja, era o que você conhecia, mas a verdade vem para libertar. Então, se você quiser se batizar, rebatizar, se você quiser entregar o seu coração a Cristo e se preparar para isso, enquanto ela cantar, eu vou convidar você para ficar de pé. E nesse momento, o Espírito Santo vai começar a falar com você, te motivando a uma decisão. E você, quando fica em pé aqui, você não está ficando em pé diante das câmeras, não. Você está se levantando diante de Jesus, que pede você agora uma decisão. Qual vai ser a sua escolha? Enquanto ela cantar, você vai ter essa oportunidade. E eu oro para que você tome essa decisão agora. E fique de pé enquanto ela cantar. Está em suas mãos, pois a nossa liberdade custou o sangue de Jesus. Então faça um compromisso com o dono do infinito, para quando ele voltar te encontre de cabeça erguida, honrado pela fé. Sem decisão não há salvação. Aceite agora Jesus Cristo, justificando-se pela fé. Em breve você irá ouvir Jesus falar. Valeu a pena sim eu morrer naquela cruz pra te salvar. Valeu a pena aquela cena de Cristo se entregando ali
Louvado seja Deus pelos milagres que o Espírito Santo opera em nossas vidas e pelo desejo que há em nós de um dia estarmos na eternidade. Por certo, eu estou falando para muitas pessoas que em casa agora estão de pé, porque entenderam à luz da Bíblia que precisam passar por um batismo bíblico, tomaram uma decisão clara ao lado de Jesus. Eu convido você a visitar uma igreja adventista mais perto da sua casa. Procure lá um líder religioso, pastor, fale da sua decisão. Se você não sabe onde encontrar uma igreja, temos um site, encontreumaigreja.com.br. Chega lá e diga, olha, eu quero me preparar para o batismo. Eu quero tirar algumas dúvidas que eu ainda tenho e eu quero ser batizado. Deus vai concluir na sua vida a obra que Ele começou. E louvado seja Deus porque você está de pé. Eu queria orar por você, orar por vocês que estão aqui, por todos vocês. Deus sabe de tudo que se passa em nossa vida. E existe um texto que para mim é o meu predileto. Filipenses 1, verso 6. Aquele que começou boa obra em vós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai terminar essa obra na sua vida. Ore comigo. Pai Santo, louvado e exaltado seja o Teu nome, porque o Teu Espírito atua poderosamente em nossas vidas. E nós estamos desejosos de Te servir, de fazer a Tua vontade, de andar nos Teus caminhos, de seguir a Tua palavra, como claramente o Senhor a deixou para nós. Ajuda-nos em nossas fraquezas, ajuda-nos em nossas lutas, em nossas dificuldades. Nós queremos Te servir, nós queremos Te amar e nós queremos um dia morar contigo na eternidade. Por isso, planta isso em nosso coração. É o nosso desejo, hoje e sempre. Em nome de Cristo. Amém.